Olá, queridos, graça e paz. Hoje, 9º dia de uma vida de fé e propósito diante de Deus. Mais um devocional da série de Efésios. E hoje vamos falar sobre os versos 11 ao 17 do capítulo 2. Existe alguma barreira entre você e Deus? E entre você e o outro? Sabe, falar nessa devocional sem lembrar o que nós falamos anteriormente é muito difícil, porque nós falamos da salvação, não pode ser pelas obras, porque as obras da salvação foi plenamente realizada por Jesus Cristo na cruz, e por isso não podemos acrescentar mais nada nela. Paulo deixa claro que a salvação é pela graça, por meio da fé, no verso 8. Em seguida, Paulo diz que foi criado não por obras, mas pelas boas obras que ele preparou para você realizar. Por isso, é necessário uma aproximação maior de Deus para saber quais obras ele quer que você realize. Sabe, meu irmão, veremos hoje que Paulo ensina a igreja de Éfeso a importância da relação com Deus e com o outro. Sabe, ele diz que as consequências da vida com Deus se dá na relação com o outro. Sabe, ele usa como exemplo Jesus, o Filho de Deus, que quebrou todas as barreiras que nos separavam de Deus e uns dos outros. E ele tornou a nossa relação como igreja possível ao corpo de Cristo. Então veja o que diz Efésios 11 e 12 do capítulo 2. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento e chamado da incircuncisão pelos que se acham circuncisão, feitos no corpo por mãos humanas. Porque naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem a esperança e sem Deus no mundo. Lembre-se disso. Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso que eles não deveriam se esquecer de onde vieram, quem eram antes de conhecer Cristo. Aos irmãos de Efésios, ele diz que deveriam se lembrar que eles nasceram gentios. Sabe, a igreja em Éfeso era basicamente de gentios convertidos e com alguns judeus convertidos. Segundo o livro de Atos, quando Paulo pregou o evangelho em Éfeso, os judeus que moravam lá rejeitaram Paulo, porque ele pregava o mesmo evangelho aos gentios. Paulo deixa claro que tanto judeus como gentios precisavam de Deus, mesmo que os judeus soubessem que ele os escolheu antes mesmo de eles escolherem a Deus. Agora, o fato é de que os judeus serem o povo escolhido de Deus deveria dar a eles a consequência da importância de estar mais perto de Deus. Mas, na verdade, eles viraram as costas para Deus quando rejeitaram Jesus, o Filho de Deus. E os gentios? Sabendo que Jesus lhe ofereceu a salvação por Deus, os gentios, sabendo que Jesus lhes dava, na verdade, o meio deles, uma oportunidade gigantesca e maravilhosa, também viraram as costas para Deus, rejeitando o amor de Deus por meio de judeu. Por isso Paulo escreve para ajudá-los a identificar os seus sentimentos e motivação, bem como para exortar e mudar as suas condutas. Ele descreve quem eles são sem Cristo, separados, excluídos, estrangeiros, sem esperança, sem Deus. Sabe, essas palavras revelam o coração frio deles. Descrevem a vida vazia que viviam, inclusive com sentimentos e pensamentos introjetados há anos em suas famílias, que produziam grandes dificuldades para a mudança. Eu queria dar uma olhada nas descrições com você. Primeiro, separados da comunidade de Israel. O que significa isso? Significa que os gentios não eram contados
nem considerados adoradores do Deus verdadeiro. A única maneira de um gentio desfrutar das bênçãos era converter-se ao judaísmo ou proseliteísmo, Estrangeiros quanto às alianças da promessa. Olhando biblicamente, sabemos que nenhuma das promessas do Antigo Testamento eram para os gentios. Agora, as promessas de Deus do Antigo Testamento se tornaram estranhas e desconhecidas para os judeus e o foram para os outros povos, sem esperança e sem Deus. Os gentios foram abençoados pela criação de Deus, mas não possuíam seu amor e a sua direção. Para eles falarem a ligação vital, ou para eles lhe faltava, na verdade, alguma coisa que os ligasse à vida para com Deus. Sem Cristo. Essa primeira frase na lista é a mais terrível de todas, porque Jesus é o cumprimento da promessa de Deus para o seu povo, por meio do Antigo Testamento, e como gentios eles foram cortados da linha de bênção. Mas Paulo termina esta lista com as mais incrível de explicação do propósito de Deus para com todos eles em Cristo Jesus. Veja o que diz o verso 13 de Efésios. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. Ou seja, vocês que estavam longe foram trazidos para perto de Deus. A expressão "mas agora" revela a intervenção de Deus, que muda e altera todas as circunstâncias de vida. Os versículos seguintes, 14 e 17, detalha essa intervenção de Deus por meio de Cristo. Preste atenção. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu as barreiras, os muros da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordens de homens, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto. Aleluia! Como é bom quando Jesus quebra todas as barreiras nos relacionamentos por meio da sua morte na cruz. Sua morte aboliu a lei, que era o meio para um relacionamento com Deus. Cumprindo a lei para todos os que confiam nele. Em Jesus não há separação cultural, não há separação entre judeus e gentios. Jesus inclui aqueles que pensavam que nunca poderiam ser incluídos, sem excluir aquele que sempre soube estar excluído. Jesus incluiu todos nós, que na verdade não merecíamos da sua compaixão e misericórdia. Jesus estabeleceu a paz aonde parecia ser impossível haver paz. E ainda disse, Ele é a paz, e somente nele as barreiras são rompidas. Jesus quebrou todas as barreiras de separação entre nós e Deus. E também uma barreira de separação entre nós e os outros. Falando especificamente de você nesse momento, existem algumas barreiras entre você e Deus agora? Ou entre você e alguém? Saiba que Jesus morreu para quebrar as barreiras. O seu perdão rompe a separação entre indivíduos, entre grupos e entre você e Deus. Sempre que você permitir que a barreira suba e estabeleça entre você e o outro crente em Jesus Cristo, pode ser o seu marido, sua esposa, seu filho, seu pastor, irmão da igreja, colega de trabalho, enfim, qualquer pessoa que você está dizendo para você mesmo lá no seu coração que foi inútil o que Jesus fez na cruz. Paulo deixa claro que Jesus criou por meio dele mesmo um novo homem no lugar de dois, ou seja, no lugar de dois significa duas pessoas, dois povos e dois homens. É o corpo de Cristo e a igreja. Veja o que diz o verso 16. E reconciliar-se com Deus, os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade.
Deus rompe com todas as barreiras de inimizade que temos um para com o outro. Saiba que o Senhor trabalha nos nossos corações para que todas as barreiras que nós criamos, elas caiam por terra, porque foi Ele quem criou o acesso direito a Deus. Existia um abismo entre nós, existia uma barreira entre nós, e agora o Senhor faz ligação entre todas essas coisas. Sabe, independente de quem somos ou do que fizemos ou fazemos, o Senhor Jesus nos reconcilia com Deus, e todos estamos unidos em Cristo e por Cristo. Podemos escolher viver divididos, mas temos que entender de que não é a escolha de Jesus para nós. Podemos escolher viver a nossa vida separada de Deus, mas essa não é a escolha de Jesus para nós. Jesus veio para quebrar as barreiras. Este é o significado da cruz de Cristo. Este é o significado do sangue de Cristo derramado na cruz. E é na cruz que as barreiras são quebradas. É através do sangue verdadeiro e estabelecido por Jesus, que traz a paz que excede todo entendimento em meu e em seu coração, que nós vemos cair todas as barreiras que nós levantamos e nos tornamos separados de Cristo e das pessoas que estão próximas de nós. Existe alguma barreira entre você e Deus? Ou melhor, existe alguma barreira entre você e alguma outra pessoa? Porque se existe, elas têm que cair por terra em nome de Jesus. Elas não podem existir, porque se você criar barreiras, você estará longe também do amor de Deus, se Ele é a própria essência do amor. Sabe, eu quero orar por você. Quero agradecer a Deus pela sua vida que está conosco durante esse tempo. 9 dia. Sabe, 9 dias se passaram e eu tenho a certeza absoluta que você não é aquela pessoa que começou comigo no primeiro dia. Deus tem trabalhado na sua vida, porque Ele tem trabalhado na minha também. Quantas coisas o Senhor faz para me mostrar que eu sou incapaz de fazer sozinho. Mas Ele, com a sua boa e forte mão, tem me auxiliado e me erguido e me levantado a cada dia. Vamos orar, Pai querido. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por cada momento que o Senhor tem me proporcionado de vida. Deus, eu quero te pedir que todas as barreiras que têm sido erguidas ou levantadas, ó Deus, tanto para me separar do Senhor, quanto eu de alguma outra pessoa, caiam por terra em nome de Jesus. Se as pessoas, ó Deus, têm criado barreiras, Pai, vamos destruir as barreiras, vamos criar pontes, ou melhor, acesso para unir uma pessoa a outra, ou para nos unirmos a Ti, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e que possamos entender de que barreiras não são do Senhor, mas pontes sim, porque essas pontes nos levam até o Senhor. Abençoe as nossas vidas, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Querido, queria te fazer 2 perguntas. Como você pensa que os judeus convertidos ao cristianismo se sentiram quando os gentios convertidos começaram a frequentar a mesma igreja e não se submetiam aos costumes judaicos? Por quê? Segundo, como Jesus Cristo quebrou as barreiras entre judeus e gentios? Ou melhor, como Jesus tem quebrado as barreiras entre eu e você? Sabe, pense bem e veja quantas barreiras têm caído por terra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, em Campo Grande. Deus te abençoe, fique em paz e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.